desejo, essa mesma garra por vender deveria também ser transferida para a entrega, né? Olhar para o mentorado e desejar que aquele mentorado tenha genuinamente sucesso. Como que você vai ensinar outros médicos a serem bons médicos ou a venderem, se antes você não foi um bom vendedor e se antes você não foi um bom médico? Atenção empreendedora, você está prestes a acessar o lugar onde podemos falar abertamente sobre crescimento, negócios, sonhos, as dores e as realizações de empreender. Seja muito bem-vinda ao Ícones Podcast. Eu sou a Natana Lacerda. Já pega o seu cafezinho e vem aqui que você vai ter os melhores insights, vai acompanhar um bate-papo com mulheres que têm histórias reais e vão contar os seus segredos que as fizeram se tornar ou estar no caminho de virarem ícones de mercado. Se você ainda não está inscrita, já clica aqui e se inscreve no canal, já clica aqui no sininho para você ter as notificações e não perder nenhum vídeo. Compartilhe esse episódio com suas amigas empreendedoras e já deixa aqui nos comentários quem você quer ver aqui no Ícones Podcast. Lembrando que essa temporada tem o patrocínio do Hotel Gandini Tu. E hoje a gente recebe aqui uma mulher que é autora best-seller raiz, tá? Não é hoje que qualquer um vira best-seller, não. Ela é best-seller do tempo em que tinha que vender muito mesmo nas livrarias para se tornar best-seller. É mentora empresarial, especialista em comportamento humano, fundadora do Hyper2 Club, que é um clube que ensina, auxilia empresários a criarem seus conjuntos de obras, estruturarem método, mentorias, entregáveis. Enfim, uma mulher que sabe muito sobre todo o mercado de educação. Recebam aqui Vivi Távora. Seja muito bem-vinda, Vivi. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você hoje. Que honra te receber aqui. Eu tô animada porque a gente vai fazer aqui juntas. Vamos lá, vamos conversar bastante. Vivi, diz uma coisa. A gente tá num momento... a gente já vai contar a tua história, nós vamos saber tudo de onde você veio, de onde, né? E tudo mais. Mas... eu queria entender uma coisa. A gente está no mercado de mentorias crescente. A gente teve isso com coach, que daí, que agora, né, começaram os coaches, aí começaram a ridicularizar coaches. Agora a gente tem no mercado crescente de educação através de mentorias. Também está acontecendo agora um levante, assim, contra esse mercado, falando de charlatanismo, de pessoas que não entregam, que fazem aquelas mentorias com centenas de pessoas e não dão atenção para ninguém. E você é uma pessoa que forma mentores profissionais, vamos dizer assim, né? Ajuda mentores a se profissionalizarem, a serem bons entregadores, não só bons vendedores. Como é que você enxerga esse movimento atual do mercado? Olha, eu acho que assim como aconteceu com o coaching, e se a gente for olhar na história, aconteceu com várias outras profissões que surgiram complementando profissões que existiam antes, né? Então pensa assim, tinha o médico, aí vem o fisioterapeuta, aí se combate o fisioterapeuta. Aí essas profissões que vão nascendo paralelamente em decorrência de outras profissões, isso acontece mesmo, né? Então acontece esse levante, assim como aconteceu contra o coaching, e eu acho que depois que a gente passa por esse período, o que permanece é aquilo que de fato é essencial e aquilo que de fato se estruturou. Porque quando acontece, né, quando acontece esse boom, e aí a gente está falando aqui no mercado de educação, mas se a gente for falar com produto também, né, eu gosto sempre de usar assim, o boom das paletas mexicanas, lembra? Aquele boom, tem paleta mexicana em tudo quanto é lugar. Ainda tem paleta mexicana? Sim, sobreviveu aquelas que, de certa forma, encontraram o seu lugar no mercado, entregaram bons produtos ou se estabeleceram ali de alguma forma em relação a isso. Então, eu acho que com o mercado de mentoria, nós estamos passando por esse furacão, as pessoas estão, sim, questionando, né, tudo isso que você disse, a não entrega, ou a entrega genérica daquilo que se prometeu ser personalizado, que isso é uma coisa que a gente combate bastante. Então, eu acredito que é um período que a gente vive de furacão, mas em breve sobreviverão e sobreviverão bem. Eu acredito que isso é um mercado que vai, como essas profissões que eu mencionei, que vai perdurar, porque o ser humano precisa ser mentoreado, nós precisamos da ajuda uns dos outros, sobretudo no mercado empresarial e na mentoria empresarial, a gente pode falar isso depois. Eu acredito que depois, quem
Quem conseguir ter autenticidade, entrega real e hiperpersonalizar, vai conseguir sair desse furacão bem posicionado e com entregas reais. Eu acho que quem fica com medo é quem não está realmente preparado para esse momento, né? Veja, eu mentoro, acho que desde 2010 também. Em 2015, a gente começou a mentorar em grupos, empresários. Desde 2020, estamos só no educacional e sempre tem quem vá falar. Mas quem entrega, entrega, né? Exato. Quem tem uma entrega, quem se preocupa com o cliente, se preocupa com o mentorado, ele vai conseguir fazer uma entrega diferente. E eu vejo que mentorias, elas são diferentes de um outro tipo de serviço, porque o resultado depende muito de quem executa também, né? Então, muitas vezes o mentor entrega, o mentorado ele também tem que conseguir executar aquilo, é um trabalho em conjunto, que o sucesso depende desse conjunto. Ainda assim, não acho que os mentores podem se eximir da responsabilidade do resultado. É uma corresponsabilidade. Você acredita hoje que os mentores estão preparados? Os mentores hoje que você vê no mercado, eles são profissionais no nível de entrega de uma mentoria? A gente precisaria entender, assim, o que é estar preparado e qual mercado que a gente está falando de mentoria. Por exemplo, se a gente for falar de mentoria empresarial, que eu acho que é um pouco daquilo que a gente está falando, que é, de fato, o boom que está acontecendo no país, né? Então, a mentoria empresarial, né, em tese, ela é o quê? Aquele profissional que foi bem sucedido na sua área de atuação original. Então, por exemplo, o médico, que foi bem sucedido como médico e agora está mentoreando outros médicos ou profissionais de profissões análogas. Então, ele é aquele cabeleireiro, que é bem sucedido como cabeleireiro, e aí, então, legitimamente, ele vai e mentora outros cabeleireiros ou profissionais de profissões, empresários de profissões análogas. Se a gente for partir desse pressuposto de mentoria empresarial, eu acho que a gente tem duas vias de preparação. A primeira via é a legitimidade de ter sido bem sucedido na sua área de origem, na sua profissão, né? Então, como que você vai ensinar outros médicos a serem bons médicos ou a venderem, se antes você não foi um bom vendedor e se antes você não foi um bom médico? Ou pelo menos um médico que teve ali um resultado dentro daquele parâmetro que você oferece. Então, esse é um primeiro ponto. E eu acho que a maioria das pessoas, nesse ponto, está preparada. Eu acho que são poucas as pessoas que se levantam para mentorar outros profissionais que não tenham sido bem-sucedidas nas suas áreas. E isso é ótimo, já existe aí um senso de responsabilidade. Como que eu vou ajudar outros 100 médicos a serem bons médicos? Como que eu vou ajudar outros 100 profissionais a se posicionarem se antes eu não me posicionei, se antes eu não ajudei outras pessoas nesse posicionamento? Então, eu acho que nesse ponto existe sim um senso crítico de preparação. Mas isso é suficiente para você entregar um bom resultado? Então, sou incrível, fiz muito bem aqui, pronto, arrasei. Não. É aí onde entra, né, a recente carteirada de faturei tantos milhões. Porque isso é bom, isso é importante, dentro de todo um processo de venda e de entrega. É importante você ter tido resultado na sua área, mas eu acredito que o mentor, ele precisa ter a responsabilidade de fazer uma engenharia reversa. Primeira coisa, o que eu fiz para fazer com que eu fosse bem sucedido na minha área que eu estou mentoreando? Então, se eu tive sucesso, se eu faturei tantos milhões, eu preciso fazer uma engenharia reversa, porque 90% desses profissionais foram sendo bem-sucedidos intuitivamente, com base nas suas próprias skills. Tem legitimidade, né? Você concorda que se eu falo assim para você, eu sou uma nutricionista que faturei 6 milhões no ano passado. Você concorda que se você fosse nutricionista e você quer faturar mais, você ia se atrair? Com certeza. Com certeza. Mas eu ter faturado me legitima para te ensinar a faturar também? Apenas não. Isso não, porque... E se não for replicável? Exato. E a venda, não só a venda de uma mentoria, mas a entrega de uma mentoria, ela é um processo extremamente não linear. É um processo complexo, porque nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de clientes, nós estamos falando de mercados, nichos, subnichos, enfim, de momento
sociopolítico e econômico do país ou do lugar onde a pessoa está. Então, eu acho que os mentores hoje precisam ter a responsabilidade de fazer uma engenharia reversa para ver o que funcionou para eles, se atualizarem sobre como está o mercado atual, aí sim, criarem suas teses, criarem suas mentorias com profundidade. E assim, para mim, não adianta só ter um método, tem que ter um método hiperpersonalizado, ou seja, um método que olha para o indivíduo que está à sua frente, para a realidade que está à sua frente, para que aí então você possa ajudá-lo de forma legítima. Então, respondendo a tua pergunta, do ponto de vista técnico, eu acho que a gente já passou por esse filtro. Eu acho que é difícil hoje alguém se levantar para ensinar ou para mentorear sobre algo que não tenha vivido, porque a gente já tem eu acho que esse senso. Agora, o que está faltando nesse momento são esses profissionais terem a humildade de reconhecerem, tá? Eu fui muito bem sucedido, eu sou muito bem sucedido no meu consultório, eu sou muito bem sucedido com a minha escola, eu sou muito bem sucedido com a minha gráfica. E agora, eu preciso de alguém para me ajudar a fazer a engenharia reversa e aí sim criar um método para fazer com que as outras pessoas alcancem ou parecido ou igual, né, o resultado que eles tiveram. Então, eu acho que essa parte mais técnica, tanto na venda quanto na entrega, eu acho que a gente ainda tem um bom caminho pela frente. Quais você acha que são, assim, as skills ou os entregáveis de um mentor profissional que diferem ele de um mentor amador? Primeiro, ele precisa genuinamente desejar o crescimento do outro. Porque o que a gente percebe aqui é só uma percepção, eu não estou atacando ninguém, é um desejo muito grande pela venda, né? Então, eles desenvolvem skills de vendas e vendem, né? Vendem muito, alguns vendem, outros não. O próprio mercado já vai fazendo essa seleção. Então, a skill da venda, as pessoas têm uma certa garra, uma certa fome por vender e aí se deparam com a não entrega. Então, esse mesmo desejo, essa mesma garra por vender deveria também ser transferida para a entrega, né? Olhar para o mentorado e desejar que aquele mentorado tenha genuinamente sucesso. Eu acho que esse é a primeira skill. Vamos dizer, empatia? Talvez a gente poderia dizer aí empatia, não sei se essa seria a palavra, mas é esse desejo de que aquele mentorado tenha sucesso. Por quê? Porque se eu desejo que você tenha sucesso, mesmo que eu não tenha método ainda, tá? Vamos supor assim, ó, vendi 20 mentorias. Uau, e agora? Como que eu vou fazer para entregar essas 20 mentorias? Faturei lá 1 milhão. Como que eu vou fazer? Se eu tenho vontade de fazer com que você, Natana, seja bem-sucedida, eu vou encontrar meios e caminhos para que isso aconteça. Eu vou me desenvolver como mentor, eu vou desenvolver as skills, eu vou buscar profissional para me ajudar, Vai trazer parcerias com o seu cliente, exatamente, proporcionar ROI, vendas, exatamente. Vou diminuir a minha margem de lucro porque eu tenho o desejo genuíno de que você seja bem-sucedida. Então, eu acho que a primeira skill que um mentor tem que ter é desejar que o seu mentorado tenha sucesso naquilo que ele prometeu. E não se ancorar no conceito de autorresponsabilidade. Eu sou super adepta ao conceito de autorresponsabilidade, ok? Não estou criticando o conceito em si. Mas eu já vi e eu já fui mentoreada por mentores que se utilizaram desse conceito para fugir das suas responsabilidades como mentores. Então, você não teve esse resultado porque talvez a sua mentalidade não esteja apta para ter tal recurso, tal ganho. Então, eu acredito que mas isso acontece por quê? Porque nós estamos falando de um mentor que não deseja ardentemente, com a mesma fome que desejou vender, o resultado do seu cliente. Porque daí, quando ele se vê questionado, ou quando ele se vê sem resultado dos seus mentorados, ele se ancora no conceito da autorresponsabilidade do mentorado, foge da autorresponsabilidade dele e da corresponsabilidade, como você disse. Então, eu acho que uma primeira skill é essa. Porque eu penso que se a gente quer
Se a gente deseja ardentemente, a gente vai encontrando os caminhos, né? A gente vai tendo humildade de reconhecer, poxa, eu quero muito que aquele mentorado seja bem sucedido, mas eu percebo que ele não está correspondendo. Então, deixa eu encontrar outros caminhos. Eu vivi isso. Depois eu vou te contar um pouco. Eu vivi isso há 13 anos atrás, 12 anos atrás. Mas depois a gente pode falar sobre isso. Mas falando de skill, eu acho que a skill mais importante é essa. Eu acho que as outras skills, vamos dizer assim, a gente pode comprar. Em termos de ferramenta, que lista é essa? Ele tem que ter método, tese? É isso, vamos lá. Eu acredito que tanto a venda, né, quanto a entrega, ela é um sistema não linear, um sistema complexo. Então, eu já parto da hiperpersonalização assim. Nem toda mentoria precisa ter todos os itens que eu vou falar. Porque a depender sobre o que é a mentoria, eu não posso ir contra a minha própria tese de hiperpersonalização. Mas eu acredito que toda mentoria precisa ter uma tese, né? Uma ou mais teses, né? A tese é a bandeira, a tese é a big idea, a tese se desdobra numa promessa, né? E ela precisa também ter um método. Ela precisa ter um método. E aí aqui eu preciso dizer assim, método não é pilar, né? Hoje viralizou assim, o meu método tem 3 pilares. Não, o método tem pilar, método tem passo a passo, método tem árvore genealógica, que é a profundidade do método, que é o que te embasa. Senão, você concorda que uma pessoa pode acordar hoje e dizer assim, eu criei um método e eu tenho 5 passos para você conquistar 2 milhões de reais em 4 dias. Qual que é a árvore genealógica do que tu está dizendo? Qual é a raiz do que tu está dizendo? Você já viu alguém faturar isso em 4 dias? Quem foram essas pessoas? Quais foram os contextos? Então, a gente precisa ser responsável de criar uma metodologia que tenha uma raiz, que tenha um histórico. Claro, a gente pode inovar e tudo mais, mas a gente precisa ser responsável. Então, o método, ele precisa ter a sua árvore genealógica, né? Um passo a passo, os entregáveis e a tese. Mas, eu repito, no momento que a gente está hoje, tudo isso sem hiperpersonalizar ainda é frágil. Porque não é genérico, é subjetivo e é complexo. E não adianta a gente transformar o nosso método numa receita de bolo. Não. A gente tem aqui uma tese, que é você ser o ícone de mercado, ser a maior referência da sua área. Tem um método, que é o efeito ícones, enfim, a gente tem tudo isso. Porém, para cada cliente, eu não consigo, às vezes eu me sinto assim, gente, eu não tô cumprindo o método. Mas é porque algumas pessoas precisam de outras etapas antes, precisam, às vezes, de mentalidade. A velocidade também é personalizada. Exato. Onde é que está a personalização dentro de um método? Primeiro, em reconhecer, escolher, né, uma teoria de comportamento para você analisar o seu mentorado. Vou te explicar. Você acabou de dizer, eu tenho um mentorado que é mais rápido, tenho um mentorado que é mais lento, eu tenho um mentorado que é mais detalhista, eu tenho um mentorado que é mais comunicador e com ele é mais fácil determinadas ações, isso pensando no efeito ícone. Então, o método hiperpersonalizado, ele começa por você identificar quais são as variáveis, quais são os tipos de cliente que você pode ter. Então, eu vou citar algumas teorias. Você pode, por exemplo, olha, eu vivi o meu método, eu olho para o motivador. Eu preciso saber o que motiva o meu cliente e eu escolhi uma teoria, que é a teoria da Davidson Silva e agora esqueci o nome do outro, mas é do Davidson Silva combinado com outro autor, que mapeia os 10 motivadores universais humanos. Essa faz parte da minha árvore genealógica, do meu método. Porque tem pessoas que se motivam por propósito. Tem pessoas que se motivam por dinheiro, tem pessoas que se motivam por saúde, tem pessoas que se motivam por sucesso. Se eu agora eu tô falando do meu método, se eu sei que o meu mentorado se motiva por dinheiro, toda a minha comunicação com esse meu mentorado vai ser direcionada para aquilo que o motiva. Você concorda? Eu estou hiperpersonalizando, eu estou ajudando o meu mentorado a executar o meu plano para ele. Mas se esse meu mentorado, por exemplo, é movido por propósito,
eu preciso direcionar a comunicação para ele por propósito. Então, a hiperpersonalização, um dos itens da hiperpersonalização é você escolher uma teoria que aí pode ser DISC, Eneagrama, temperamentos, motivadores, pirâmide de Maslow, o que você quiser. Existem aí milhares de teorias à nossa disposição. E começar desde a venda a olhar para o teu cliente, que depois vai ser teu mentorado, a partir da unicidade dele. E fornecer aquele método que você tem pronto, que você tem ali, né? Eu gosto de dizer que o método é assim, o método é uma prateleira, que você tem várias caixinhas, e você vai pegar aquela caixinha para o que é motivado por financeiro, aquela caixinha porque é motivado. Então, você vai pegando as caixinhas e você vai servindo o seu cliente de forma personalizada. Isso combate um erro do mercado hoje, quer dizer assim, que se a gente personaliza, a gente perde a escala. E não é assim. Porque se a gente personaliza, o nosso mentorado se sente visto, ele se sente importante, ele executa, ele continua conosco, ele traz pessoas para indicar, né? Então, a hiperpersonalização, ela passa primeiro por conhecer, escolher uma teoria e conhecer quem é o nosso mentorado. Mas voltando aos entregáveis de uma mentoria, e eu acredito que uma boa mentoria empresarial, ela tem que ter ROI. Tem que ter ROI medido. Tanto na hora da venda, quanto na hora da entrega. Eu preciso ir fazendo pequenos checkpoints para ver se o meu mentorado teve retorno sobre o investimento dele. Retorno sobre o investimento financeiro, mas também retorno sobre o investimento de outras maneiras que não financeiramente e que às vezes nem tem preço que pague aquilo. Então, no desenho dessa mentoria, a gente precisa, de fato, fazer essa medição de ROI. E assim como a gente mede ROI, medir todas as outras coisas. Medir os resultados, né? Medir os resultados para o nosso mentorado, mas também para a gente ir validando o nosso método. Então, eu acredito que a gente tem ali, são várias possibilidades, mas acho que a hiperpersonalização, o método e o ROI são 3 elementos que precisam ter em qualquer mentoria. Isso é muito importante até para vocês que estão aí, que vão comprar uma mentoria, analisar se o seu mentor tem essa preocupação com o resultado, ou se só quer escalar. Lógico que escalar é bom, lógico que todo mentor quer e precisa vender, mas se ele tem esse outro lado da preocupação, a corresponsabilidade com a entrega, e se ele tem esses processos que embasam uma entrega, porque não é só ter resultado, Vivi, eu já vi muita gente no mercado arrasar no próprio resultado, mas não saber passar, não saber transmitir, ensinar para outra pessoa poder desenvolver o executar Tem mais dela. gente assim. Muita. Como é que pode, né? E eu já vi gente que é mediano, tem resultados próprios medianos, mas ensina de uma forma, mas conduz as pessoas de uma maneira que os outros têm resultados melhores que os dele. Isso é real? É real, total real. Então não adianta você só se apoiar no resultado do mentor? Não, É uma junção. Eu acredito que é uma combinação de fatores, por isso que não é linear, é complexo, que fazem com que uma mentoria... E eu acho que o mentor, o profissional que ele é bem sucedido na sua área, ele tem legitimidade para ensinar. E se ele percebe que nele não existem as skills necessárias para levar a bom termo aquela mentoria que ele está se propondo, que ele tenha ou a humildade de procurar ajuda profissional ou contratar outros profissionais para fazerem isso. Hoje, lá dentro do Hyper to Club, vocês fazem isso, não é? Exatamente. Tanto que a gente está lá dentro do Hyper to Club para melhorar sempre a nossa entrega e tudo mais. E Vi tá cuidando também do nosso livro, que será lançado aí em breve. Então, assim, lá dentro você hoje desenvolve esse trabalho. Então, eu entro, você estrutura meu método, me ajuda a encontrar qual é a minha tese, fazer essa engenharia reversa, tudo isso? Isso, a primeira coisa que eu faço é conhecer o meu mentorado. Então, o meu objetivo primeiro sempre é entender o que o meu mentorado deseja, porque, por exemplo, Natana, eu desejo escala, certo? Eu sou motivada pelo motivador financeiro, eu desejo escala, mas eu tenho mentorados meus que têm uma motivação mais para o propósito, eles não querem escala. Então, a primeira coisa que eu faço é conhecer esse mentorado e o desejo real dele. Depois disso, aí a gente faz toda essa estrutura. A gente capta a identidade desse mentor, né, com diversas teorias. Uma delas são os arquétipos de marca. A gente começa essa construção e aí depois nós criamos um método que, ao longo desses 12 meses, a gente vai construindo 10 livros para o nosso mentorado.
São 10 books. É o que vocês chamam de conjunto de obra, exatamente. E que livros são esses? Eu tenho que escrever 10 livros? Não. Esses 10 são 5 livros internos. Esses 5 livros internos, eles são justamente o que a gente está conversando aqui. São 5 livros que o nosso mentorado vai ter, que vai sustentar a mentoria dele em qualquer momento. Em qualquer momento. Eu gosto muito de lembrar do Steve Jobs, que perguntaram, numa das biografias de Steve Jobs, perguntaram para ele por que ele se preocupava tanto com a parte interna dos produtos da Mac. E ele disse que primeiro que é porque ele sabia que estava ali, né? E então eu acredito que essa base, né, que a gente fornece com os primeiros 5 books, que são os books internos, eles são a base da mentoria, eles são a estrutura, eles são os checkpoints que o nosso mentor vai precisar fazer constantemente sobre o seu negócio. E aí a gente tem os 5 livros externos, que aí sim são os livros que você vai escrever, que são os livros que vão para fora, que vão para o mentorado, com a sua tese, com o seu método, né? Um livro infantil para você depositar a semente da sua tese na infância, seja nos filhos dos seus mentorados, ou em outras crianças. Então, são outros 5 livros. Por que a gente criou os books, né? Porque à medida que eu conduzo, lidero o meu mentorado na criação desses 10 livros, o que eu estou fazendo com ele? Desenvolvendo todas as skills necessárias para que ele seja um super mentor. Porque quando ele vai escrever um livro de um método, eu pergunto para ele assim, qual a sua tese, qual a sua big idea? Se eu tivesse só numa mentoria, sabe o que ele ia fazer? Ele ia fugir dessa sessão e ia voltar só na sessão de vendas. Mas como é para escrever o livro, que é um ativo que ele vai sair, aí ele vem, aí eu faço ele pensar. Então, os livros, eles são a tangibilização da construção desse produto, dessa mentoria do nosso cliente. E aí a gente tem um efeito colateral, né? Que são os livros como um ativo de autoridade, né? Então, ele vai sair ali em um ano, ele vai sair com 5 livros que vão trazer para ele uma autoridade real de mercado, né? Porque são 5 livros que vão ajudá-lo a se posicionar. Incrível, Vivi. E você veio desse mercado de livros, primeiro assim, você tem uma história muito maravilhosa que culminou em tudo isso, que o mercado tanto precisa. Eu falei, meu Deus, que coisa incrível, né? O que você faz é o que o mercado mais vai precisar de agora pra frente. Olha, já tem as redes sociais aqui da Vivi, sigam, por favor. Chamem ela, tá? Sejam super mentores e não mentores de minha tigela. Mentores aventureiros. Aventureiros. Mas assim, a tua história toda parece que trouxe você até aqui, né? Isso. Parece que tudo que aconteceu trouxe você até aqui. Primeiro que você é autora de quantos livros? 33 livros. 33 livros escritos. Isso, e 33 livros publicados. Publicados. Escritos tem mais. Fora isso, você ajudou quantas pessoas a escreverem seus livros e lançarem desde... São aproximadamente 180. Agora, com os nossos mentorados atuais, a gente já está batendo quase 200. Mas, além dos seus, mais quase Isso. 200 livros. Não 200 livros, 200 autores. A quantidade de livro eu não sei, que eu ajudei a publicar. Eu sei que foram 200 autores, já foi. Mas isso veio primeiro do que a sua especialização em perfis comportamentais, né? Foi. Primeiro veio a literatura. Conta pra gente da onde veio esse seu conhecimento, essa genialidade por criar algo que é tão desafiador, que é estruturar o pensamento humano. Primeiro que assim, eu me considero uma anexialista, né? Então eu acho que isso é uma habilidade. O que é isso? Existem os especialistas, que são pessoas que têm ali um conhecimento muito específico sobre alguma coisa, e existem os generalistas que têm conhecimento sobre todas as coisas, e nenhum e nem outro é ruim, pelo contrário, eles são muito bons e importantes. E eu me descobri anexialista, assim, eu acredito que isso foi um pouco plantado na minha infância pelo meu pai, que é uma pessoa que tem essa habilidade de, com profundidade, unir áreas do conhecimento, unir teorias. E eu fiz isso muito instintivamente ao longo da minha vida. E aí, depois que fui descobrir que isso aí era o tal do nexialismo, né? E isso deve muito àquilo que na infância, eu fui muito alimentada, muito nutrida pelos meus pais, com muitas experiências. Mas, respondendo a tua pergunta, né, sobre como que eu cheguei até aqui, como que eu ofereço hoje, com muita segurança,
com muita confiança que eu ofereço hoje dentro do Hiper Club, porque eu vendo desde sempre, né? Então venda para mim é algo muito natural, como eu te disse, eu vendia chocolate, vendia joia, vendia um monte de coisa. Aos 18 anos eu fui mãe do Matheus, né, que é o meu filho mais velho, que tem hoje 28 anos. E aí eu comecei a prestar concurso público. Passei num concurso público. Mas eu, Natana, eu nasci dentro de um barracão de escola de samba. O meu pai era carnavalesco, então o meu pai fez faculdade de artes. Eu fui junto com o meu pai durante toda a faculdade de educação artística, eu ia nas aulas com ele. Então eu bebi muito desse ser artista do meu pai e canalizei essa veia artística para a literatura. Então, enquanto eu era servidora pública, eu comecei a escrever livros intencionalmente, ganhei prêmios, comecei a ganhar muitos prêmios e direcionar para essa área aquela minha habilidade de venda. Comecei a direcionar. E eu comecei a ser muitíssimo bem-sucedida, ganhando muitos prêmios, vendendo muitos livros. O meu primeiro best-seller nasceu ali mais ou menos em 2010, né, com meus primeiros milhares de livros vendidos. E aí, então, eu comecei a ajudar outros profissionais, percebia que essa era uma habilidade que eu tinha. E aí comecei a ajudar outros profissionais, artistas, da área de economia criativa mesmo, a fazerem o mesmo que eu estava fazendo. Então, eu comecei a mentorar profissionais. Ali começou meu começo da minha história com a mentoria empresarial. Então eu criei um programa que na época se chamava Vara para Pescar, nós captamos recurso, fomos patrocinados pela Petrobras durante 6, 7 anos, e aí entra o comportamento humano. O que eu percebia, Natana? Isso é algo que a gente precisa se preocupar muito hoje, isso ainda é atual. Eu ganhava todos os prêmios que eu participava. Vamos dizer assim, eu ganhava 50% dos prêmios dos editais. Eu tinha uma taxa de sucesso muito grande. E eu achava que era só ensinar para o meu mentorado a fazer o que eu fazia cognitivamente. Olha, prepara um projeto assim, que é o que os mentores hoje estão fazendo. Se eu tive sucesso fazendo X, Y, Z, eu vou ensinar as pessoas a fazerem X, Y, Z. E o que aconteceu? Uma grande frustração. Porque os meus mentorados não tinham o mesmo sucesso que eu. Eu tinha uma taxa baixíssima de sucesso desses meus mentorados. E como eu, de fato, tenho o conceito da autorresponsabilidade desde novinha, eu comecei a fazer o quê? Eu não sou uma boa mentora. Eu não sou uma boa professora. Então, peraí, eu vou criar uma incubadora de projetos. E eu mesma vou patrocinar os projetos deles, e a gente fez isso. A gente patrocinou financeiramente, né? Fomos investidores anjos de 10 projetos. E eu vou fazer diferente. Eu vou me sair da posição de mentora e vou trazer outras 4 mentoras que também têm tanto sucesso quanto eu para mentorear esses profissionais. Eu virei a mentora das mentoras, né? Elas mentoravam. E mesmo assim, a taxa de sucesso aumentou um pouco? Aumentou um pouco. Mas a taxa de sucesso ainda estava baixa. Porque eu tenho o desejo genuíno de que meus mentorados sejam bem-sucedidos, isso me corroeu por dentro durante um tempo. Eu fui interrompida nesse processo com a morte da Valentina. Você engravidou? Eu engravidei, né? Eu já tinha o Matheus, e eu engravidei da Valentina em 2015. Então, eu fiquei de 2012 até 2015 nessa garra, essa gana de fazer com que os meus mentorados tivessem sucesso, adaptando, né? Você vê, não era uma metodologia ruim, tanto é que a gente foi comprado pelo governo federal, pelo Ministério da Cultura, a nossa proposta pedagógica, mas aí a gente foi interrompido nesse processo pelo falecimento da Valentina. E quando a Valentina faleceu, ela nasceu, 10 dias depois de nascida, ela faleceu, eu fiquei num processo depressivo muito grande, muito grande. Mas eu queria sair, eu me permiti ali durante 6 meses viver aquele luto, mas eu queria sair daquele luto. E aí eu comecei a pesquisar sobre o comportamento humano para aplicar em mim mesma, para eu mesma sair daquele luto. Foi então que eu descobri uma das primeiras teorias, né, do comportamento humano, que era a teoria DISC, e aí fui mergulhando nisso e aí eu entendi, os meus mentorados não tinham sucesso porque eu estava
fazendo eles fazerem do jeito que eu fazia. Quando que dava certo, Ná? Quando eu pegava alguém com um perfil semelhante ao meu, com uma velocidade semelhante à minha, com skills semelhantes à minha. E aí, dava sorte de 10% ser bem-sucedido. E aí, quando eu descobri isso, eu falei, nossa, não, o mundo precisa conhecer isso. E aí, então, eu mergulhei mesmo no estudo do comportamento humano. E fez quantas formações? 200 mil Isso formações. aí. Tantas quantos os livros que eu não sei dos meus mentorados que publicaram. Não sei E aí dizer. você estudou muito, Eu né? estudo Foi muito nessa época ainda. que a gente se conheceu? A gente se conheceu nessa época. A gente se conheceu, eu tava de luto da Valentina, né? Foi. E aí você veio ali como uma salvadora. Eu gosto de dizer assim que eu sou apaixonada por quem vende. Eu sou apaixonada. Eu digo que nos meus motivos de gratidão tá lá o Érico Rocha, porque trouxe a fórmula de lançamento. Porque se não fosse a fórmula de lançamento no Brasil, eu não teria feito tantos cursos. O povo gosta de falar mal, gosta de falar mal Eu de amo tráfego player. pago. Eles são maravilhosos, gente. Eu amo Para de encher tráfego. o saco. Eu amo tráfego pago. Sabe por que que eu amo e sou grata? Eu não teria conhecido você se não fosse o tráfego pago. Porque você estava fazendo um tráfego pago de um concurso, de um sorteio, para ter uma sessão com você. Exatamente. E aí você ganhou. E eu ganhei. E aí eu lembro, até hoje eu tenho uma foto. Eu também ainda tenho o print dessa imagem da gente fazendo uma sessão. E você ganhou, depois você entrou em mentoria comigo, mas você ainda era servidora pública, Eu era servidora pública. Então, quando a Valentina faleceu e eu vivi todo esse processo, eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano e foi então que eu decidi unir aquilo que eu já fazia naquele momento com intensidade, que era o meu fazer artístico, com o desenvolvimento humano. Daí criei uma metodologia, criei uma teoria, depois que posteriormente desencadeou a minha sociedade com o Paulo Vieira, a criação do Mini Mega Leitor e o Jeito de Viver Família, que eram as duas empresas que eu tinha em sociedade com ele. E aí, por causa disso, sou muito grata ao Paulo por isso. Por causa disso, eu deixei 19 anos de serviço público. Ah, por causa dessa sociedade você conseguiu pedir exoneração do serviço público. Eu pedi exoneração. Eu quero voltar um pouquinho, porque essa história é tão maravilhosa. Você topa falar desse período difícil da sua vida? Com certeza. Tá tudo bem? Tudo bem. De que forma o falecimento, que você engravidou, você quis, você desejou essa menina, né? Sim. E aí, de que forma esse luto mudou você, Vivi? Primeiro que ele me fez parar. Né? Eu sou muito ativa, né? Eu sou muito proativa e ele me fez parar. Eu precisei parar, né? Porque eu não tinha forças humanas, energia para me levantar. Eu ficava na cama, né? Mas isso também me fez refletir sobre o ser humano. Eu posso contar algo bem particular que aconteceu, que eu acho que foi a grande, mais do que a morte da Valentina, foi essa virada, né? Um dia eu morava num sobrado e a gente tinha uma sacada. E a minha casa, na época, ela era perto de uma passarela que dava para uma comunidade perto da minha casa. E no luto, quando eu já conseguia levantar da cama, eu me levantava e ia para essa sacada. E eu ficava sentada ali naquela sacada vendo as pessoas passarem. E eu vi muitas meninas muito jovenzinhas passando com seus filhos. E eu via menino correndo de um lado para o outro da rua, prestes a ser atropelado. Eu via um descaso com aquelas crianças que passavam em frente da minha casa. E um dia, o que eu percebi? Eu comecei a ficar com raiva daquelas mães que tinham aqueles filhos e que não estavam cuidados, e eu não me conformava. Eu falava para Deus, mas por que eu, que ia pegar essa menina, eu ia colocar ela numa redoma, amar, cuidar, por que eu não estou com a minha filha e essas mulheres têm os filhos dela e estão deixando eles tão largados? Começou a ser esse questionamento com Deus. E isso, eu comecei a me estranhar de mim mesma desse pensamento, que era um pensamento genuíno, não era nenhum pensamento externo, era só a minha raiva pela minha situação. E aí, o que eu comecei? Eu comecei a ter um sentimento de comiseração comigo mesma. Esse foi o meu, por isso que eu sou tão autorresponsável, eu sempre convido os meus mentorados a serem autorresponsáveis. Porque o que aconteceu? Eu estava num processo de saída do luto. Eu comecei a chorar por mim mesma e não pela minha filha. Porque eu sou cristã.
E eu tenho plena convicção que no ato do seu falecimento, a Valentina foi para aquilo que eu entendo como céu. Foi para diante daquele que eu entendo que é o meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Então, peraí, ela tá melhor que eu, você concorda? Por que eu tô chorando? Eu tô chorando por mim. Eu estava chorando por ser uma mãe de uma filha morta. E não chorando pela Valentina. E aquilo me despertou de tal forma para a natureza humana que eu quis me levantar. E eu falei, não, eu preciso entender isso aqui que está acontecendo dentro de mim. Eu preciso entender isso, porque talvez isso esteja impedindo outras pessoas de serem felizes. Porque aquilo que eu estava vivendo estava me impedindo de sair do luto. E eu precisava sair do luto. Eu tinha um filho, eu tinha o meu esposo, hoje eu tenho o Pietrinho, que tem 7 anos. Então, eu precisava sair daquela situação. Eu acho que essa foi a grande virada da minha vida. Entender o quão complexo é o ser humano. Por isso, Ná, que é impossível, eu vou voltar lá para o nosso tema inicial, é impossível um mentor dizer que na sua mentoria ele garante X, Y, Z para todas as pessoas, se ele não hiperpersonalizar. Porque o ser humano é extremamente complexo. Extremamente complexo. Foi por causa desse momento de dor que você vê, né? Foi por causa de uma miséria humana, né? A minha miséria humana. Foi por causa de você olhar e falar, meu Deus, eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Sou. Nunca falei assim em público. Eu tive perdas gestacionais, né? E aí depois eu entrei em grupos de mulheres que sofrem perdas gestacionais. E é muito comum a raiva de outras pessoas que conseguem. Sim. E é isso, você olha para essa miséria humana, né? Esse comportamento, e é isso que te fez entrar para esse universo do desenvolvimento pessoal. Foi isso, porque eu quis primeiro reencontrar a Vivi equilibrada, porque para mim aquilo foi um desequilíbrio, foi um olhar para o meu lado sombra, para minha sombra, como eu nunca tinha olhado antes. Né? E eu entendo que isso é natural do ser humano, mas eu queria entender como sair daquilo e eu entendi naquele momento que talvez aquilo ali também fosse a realidade de muitas outras pessoas, né? E qual que foi tua maior descoberta dentro desse processo do que você estudou? O que você falou? Ah, meu Deus, isso aqui é muito louco, todo mundo tem que saber. Você está falando de uma forma tão assim, né? É que o cérebro é plástico. Porque durante muito tempo a gente cresceu acreditando que depois dos 12 anos acabou e a gente não pode mudar, né? A própria ciência trazia isso pra gente, né? E é que o cérebro é plástico. Não importa quem você seja hoje, você é capaz de se transformar. Você é capaz de se transformar. Nós somos capazes de nos transformarmos. É claro que isso não é fácil, eu não estou trazendo isso para um campo de facilidade, mas estou trazendo isso para um campo de esperança. Porque eu, Viviane, olho para mim hoje, eu vejo tantas coisas que eu gostaria de mudar em mim, em tantas áreas da minha vida. Eu tenho 47 anos. E eu me desesperaria para todas as coisas que eu gostaria de mudar em mim, para ser mais feliz, se eu não soubesse que o cérebro é plástico, ou seja, se eu não soubesse que é possível. Então, não importa em qual a condição que nós estejamos. E quando eu digo que o cérebro é plástico, vou explicar, tá? Por exemplo, né? Hoje a ciência tem aí vários casos de pessoas que sofreram um dano cerebral, físico, que perderam uma parte do cérebro. E que esse ser, né, esse órgão, cérebro, ele se reorganiza para dar conta das funções da parte do cérebro que foi arrancada. Ou seja, funções que teriam, em tese, desaparecido quando essa parte do cérebro foi perdida, como a fala, por exemplo, por conta dessa reorganização do cérebro, essa pessoa pode ter a capacidade de voltar a falar. Eu estou falando aqui de uma condição física. Então, essa neuroplasticidade, para mim, ela é a grande descoberta do século. Porque, sabe aquela coisa de eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Não, não. Só se você quiser. Por isso que para esses mentores que começaram as suas mentorias ou que têm grandes ganhos na sua atividade inicial, e hoje não se veem com didática suficiente, com estrutura suficiente, para eles também tem um caminho. Por quê? Porque o cérebro é plástico, inclusive o deles. É possível se aprimorar o tempo todo, né? Exatamente, exato.
Vivi, dentro de tudo isso do comportamento humano, a gente tem uma parte dos motivadores. Você consegue falar um pouco isso? Sim. Porque a teoria diz que é um pouco mais conhecida, não é? Uhum. Então, se você é mais dominante, mais influente, estável, conforme, não é isso? Isso. A gente pode até falar sobre isso um Que pouco faz uma depois. certa analogia aos temperamentos, que essa é uma Isso. teoria mais conhecida. Isso. Mas e os motivadores? Tá. Por que que é importante a gente entender o que que tira a gente do lugar? Tá. Edward Springer, que é um psicólogo, ele identificou, ele mapeou lá na sua teoria, 1900 e alguma coisa, bem no comecinho do século, que os seres humanos se motivam por valores diferentes, por valores específicos. E ele chamou essa teoria dele de hierarquia de valores. O que que é isso? Ele mapeou, lá naquela época, 6 valores universais e disse assim, olha, cada um de nós nos motivamos por esses 6 valores. Porém, uns se motivam mais e outros se motivam menos. De maneira que se você é mais motivada por um valor e você souber disso, você utiliza isso, por exemplo, para fazer o que você não quer. Ou para fazer aquilo que você eventualmente não gosta de fazer. Ele criou essa teoria de motivadores universais humanos. Atualmente, eu tenho um parceiro nosso, que é o Davidson Silva, que ele atualizou essa teoria de 6 motivadores humanos. Ele acrescentou mais 4 motivadores humanos, ele é um neuropsicólogo. Então, o que essa teoria, e eu vou atualizar para 10, tá? O que essa teoria diz? Que cada um de nós é motivado por determinados aspectos da vida. E que aspectos são esses? Alguns são motivados por saúde, outros por dinheiro, outro por experiência, outro por beleza. Vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa motivada por estética. Então, quando eu vou reservar um hotel, antes de olhar o preço, porque estética, eu tô falando isso agora consciente porque eu sei, mas eu já fazia isso antes. Antes de eu olhar o preço do hotel, eu olho o banheiro dos quartos. Porque a estética do banheiro, para mim, ela é primordial para o meu bem-estar. Eu descobri isso ao longo da vida. Depois eu vou olhar o preço e depois eu vou olhar a proximidade do lugar para onde eu vou, porque eu sou uma pessoa movida por resultados financeiros, por lógico matemática, e aí então eu gosto de ter o custo-benefício de estar perto do lugar para onde eu vou. Eu fazia isso e eu não sabia. Quando eu descobri essa teoria, né, por isso que eu não parei de estudar e não paro ainda, porque eu sou a primeira a descobrir em mim mesma, eu entendi assim, então eu sou motivada por estética, eu sou motivada por financeiro, eu sou motivada por realização. Então, quando eu vou comprar algo, quando eu vou aderir a alguma coisa, se esse processo não é estético e não me traz ganhos, dificilmente eu vou até o fim. É agora que eu sou adulta, madura, autorresponsável, o que eu faço? Eu uso os meus próprios gatilhos. Se eu faço adesão, por exemplo, a um curso, vou dar um exemplo aqui, um curso que a área de membros é péssima, toda confusa. Sabe o que eu faço? Eu faço a minha organização. Eu compro um caderno, eu organizo aquilo que está ali sem estética com estética, porque eu preciso adquirir aquele conteúdo. Então, os motivadores, eles são isso. Nós nos motivamos por aspectos diferentes da vida. E os motivadores, eles são um dos traços, né, da personalidade humana mais mutáveis. Então, a gente tem que estar sempre se analisando. Agora, nesse momento que eu estou... Muda. O cérebro é plástico, seria inevitável, né, não mudar. E perfil comportamental muda? Ó, a pergunta controversa. A pergunta que vai me cancelar, será? Oba! A Natana é doida pra ser cancelada. Cancelar. Amo gerenciar um negócio assim. Então, muda. Na minha opinião, muda. Na opinião... Se a gente for olhar a neurociência, se o cérebro... Se existe a neuroplasticidade, se o cérebro é plástico, por que a gente vai dizer que não muda? Né? Então, é claro que existe ali uma matriz, existe a personalidade humana, a psique, e ali tem um... Mas ele pode, eu vou dizer assim, vou mudar a minha palavra. Ele pode oscilar a partir dos inputs, não me lembro a palavra em português, mas a partir dos inputs, né,
que a gente dá, né? Então, se eu, por exemplo, estímulos. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa, não é o meu caso, né? Eu vou dizer de mim mesma, né? A minha natureza, eu sou, partindo para o perfil comportamental DISC, eu sou dominante conforme. Essa é a minha natureza. Eu sou introvertida, por natureza. Porém, quem conversa comigo fala, não, você não é introvertida. Não, você é extrovertida. Não, eu não sou extrovertida. Eu desenvolvi a extroversão porque eu entendi, desde pequenininha, para me proteger de determinadas situações, que a comunicação era importante para mim. Mas eu, na essência, eu sou uma pessoa dominante conforme. Eu sou focada, eu sou detalhista, eu sou chata em algumas coisinhas, porque essa é a minha natureza. Mas eu fui flexibilizando isso ao ponto de adquirir a habilidade de comunicação, que não é uma habilidade natural do meu perfil. Então, eu acho que a gente vai se flexibilizando e se adaptando de forma madura. Algumas pessoas fazem isso por conta de traumas, outras pessoas fazem por isso intencionalmente, mas sim, é possível. E você juntou todo esse conhecimento de perfis comportamentais, a questão de ser cristã, a questão da literatura, em um projeto que te tirou do serviço público. Isso. Fala mais sobre esse momento da sua jornada. Foi. Então, quando eu encontrei, né, eu fiz vários treinamentos, mas eu me encontrei de fato com o Paulo Vieira na Febracis, e quando eu encontrei ali essas teorias que eu te falei agora, DISC, valores, inteligências múltiplas, todas integradas dentro de um software, e a própria temática da inteligência emocional, eu fiquei apaixonada, aquilo me tirou do luto, imediatamente. Eu vou dizer para você que foi imediatamente mesmo, eu entrei e saí outra do treinamento. E aí eu quis muito, e aí eu tava muito com a dor da maternidade, né? A dor da maternidade, você sabe disso, né? E eu era escritora de literatura infantil. E aí eu falei, poxa, por que eu acho que eu vou na raiz. Eu acho que eu vou ajudar as crianças a lidarem com a natureza humana delas desde pequenininha. Lembra que eu te falei? Que eu tive aquele show de horrores comigo mesma, né? Falei, poxa, eu quero ajudar as crianças a crescerem mais conscientes de si mesmas, né, com valores, com princípios, com inteligência emocional para lidar com a sombra delas. Então foi então que eu propus para o Paulo, naquela época, a criação do Mini Mega Leitor, que era né, a junção de literatura infantil com tudo isso que a gente falou até aqui, com desenvolvimento humano. E aí a gente criou o Mini Mega Leitor, que era um clube de assinatura de livros infantis que levavam a literatura, a história, tudo aquilo que a literatura proporciona, mas que também nutriam valores, princípios, inteligência emocional nas crianças e ajudavam os pais na educação dessas crianças. E ali foi o meu maior MBA. E você tinha engravidado do Pietro? Engravidei na minha negociação com o Paulo, por isso que de mãe empreendedora para mãe empreendedora, né? Eu estava na negociação da sociedade da minha vida, né? Eu engravidei do Pietro, engravidei do Pietrinho. Você estava buscando essa gravidez? Eu ia me mudar, não, largando o serviço público, me mudando de Cubatão para Fortaleza. Você largou, você mudou de estado? Não tinha ido ainda, não tinha. Eu estava em processo aí engravidei do Pietro. Aí falei pro Paulo, o Paulo falou, olha, Vivi, vem aqui para Fortaleza que a gente precisa conversar. E aí ele falou, Vivi, você não pode vir grávida, porque tem uma série, porque eu ia mudar de estado, né? Minha família toda ia ficar, e aí eu concordei com ele, ainda bem que ele fez isso, porque depois no Pietro eu descobri uma gravidez de risco, né? Sou muito grata ao Paulo em diversas camadas, porque eu queria muito ir mesmo grávida, ele falou, Vivi, não é responsável, né? Fica, quando você tiver o Pietro, a gente retoma a negociação para a sociedade, e foi o que eu fiz, com 6 meses, o Pietrinho tinha 6 meses, eu larguei o serviço público, me mudei para Fortaleza. Meu filho mais velho ficou em São Paulo, já era adulto, né? Já estava ali estabelecido profissionalmente. E aí me mudei para Fortaleza e comecei essa sociedade lá. E lá vocês criaram inúmeros livros? Isso, a gente publicou 66 livros. Nesse clube de assinatura. Nesse clube de assinatura. E eram livros que tinham as histórias infantis e tinha também um encarte com atividades para os pais fazerem com as crianças, porque o livro em si, se não tivesse um pai mediando, talvez não chegasse aquilo que a gente queria. Por isso, Ná, que eu sou apaixonada por método. Porque, assim, você pode ter uma Ferrari, tá bom? Você pode ter uma Ferrari. Hoje, a IA é uma Ferrari, né?
Você pode ter uma Ferrari, você tem o Cloud lá, você tem um monte de... Mas se você não sabe, você não tem habilitação para dirigir essa Ferrari... se você colocar uma Ferrari na minha frente hoje, eu vou me vulnerabilizar mais uma vez aqui, né? Eu não tenho carta de motorista. Eu não tenho habilitação. Então, se você colocar uma Ferrari aqui na minha frente, eu vou ter que falar, oi, Natana, vem cá, porque eu não sou hábil para manejar isso. É a mesma coisa da pessoa com uma IA, é a mesma coisa com uma pessoa com 150 milhões de resultado. Ela tem uma Ferrari, 150 milhões de resultado, de venda, mas ela não sabe manejar isso, porque ela não tem um método, porque ela não tem uma estrutura, porque ela não tem os entregáveis bem desenhados. E aí, depois da conclusão desse projeto, você voltou para São Paulo? Isso. Não, durante esse projeto, a gente se mudou para São Paulo. A própria Febracis mudou, né? Isso. Eles mudaram para cá, nós viemos com eles, aí nós voltamos para nossa terra, foi maravilhoso, onde a gente está até agora. E esse projeto foi concluído? Foi concluído. E aí você já começou a se movimentar no mercado, observar essa necessidade do mercado de mentorias? Exato. Eu fiquei 3 anos, eu saí extraoficialmente da sociedade, mas há 2 anos eu saí do contrato social e nesse meio tempo eu comecei a entender onde que eu ia inserir toda essa expertise. Quando você fala assim, parece que tudo que eu vivi até aqui me trouxe até aqui, é verdade, é isso mesmo. Né? A gente, intencionalmente, eu e o Alex, a gente continuou trabalhando, a gente continuou fazendo o que a gente tinha que fazer, mas eu comecei a buscar o meu lugar. Eu tinha lá uma mentoria empresarial, depois eu conheci tinha a arte, né? A literatura, o livro ele é muito presente na minha vida, né? Então, como que eu vou hoje, nesse momento, utilizar tudo isso para poder servir ao mercado? E aí é onde entra a questão do nexialismo, né? Eu consegui pegar a minha expertise profunda em cada uma dessas áreas, além das minhas habilidades pessoais, né? Então, eu fui a minha mentora, né, nesse processo. Eu tenho outro mentor também, outros mentores, você, o Felipe, o Flávio Tavares, pessoas que me ajudaram nessa dinâmica. E aí, então, eu olho hoje para o Hyper to Club e vejo que tudo que eu vivi até aqui, sem exceção nenhuma, mesmo que eu vivi nesses últimos 2 anos, onde a gente estava entendendo ainda onde a gente ia se posicionar no mercado, claro, continuamos trabalhando com aquilo que a gente fazia, né? Foi para trazer hoje a gente para esse momento do Hyper to Club, para poder servir e liderar esses mentores que têm o desejo genuíno de que seus mentorados tenham tanto sucesso quanto eles. E para onde vocês vão? Qual é essa ideia do Hyper to Club? O que vocês querem provocar no mercado? Quem vocês querem se tornar? A gente quer provocar o que pra gente muitas vezes fez falta, que é essa estrutura, né? Que é essa entrega real, que é eliminar o quanto antes profissionais que não fazem o que prometem e que acabam atrapalhando os profissionais que genuinamente entregam. Então, a gente quer facilitar o fim desse furacão. É a primeira coisa, né? A gente tá, né? Hoje a gente tem vários mentorados de diversas áreas, de diversos mercados, e o que a gente provoca nos nossos mentorados, porque eles são meu primeiro alvo diário, né? É justamente que eles sejam responsáveis, que eles não sejam levianos, né? Que eles não acham que só falar é o suficiente, que eles tenham entrega, que eles tenham transformação, que eles deem ROI para os mentorados deles, assim como a gente faz com os nossos mentorados. Então, a partir dos meus mentorados, é isso que eu espero deles, né? No mercado, a gente espera isso, né? Fazer mesmo ajudar a fazer essa limpa, porque, claro, vão ter pessoas, e aqui eu quero deixar bem claro, que eu não estou criticando o profissional que vendeu a mentoria e que não organizou a entrega, não é isso, eu estou provocando ele a fazer isso o quanto antes. E quem vai começar, você quer começar, coloca o avião para voar, mas vem aqui, vamos organizar, né? Pra gente não ser leviano. Não tô falando que as coisas têm que ser assim. Primeiro estrutura, depois vende. Não é isso. Mas se você vendeu, você agora vai precisar estruturar. E a gente quer trazer um novo conceito para o mercado. Assim, hoje essa é a minha ambição, que é o conceito de conjunto de obra, algo que a gente criou, né? Hoje, quando a gente fala de livro, quando a gente fala de um único livro, né? A gente está falando sobre isso antes, de um único livro não traz mais autoridade, se a gente partir ali, né, do princípio do mercado de luxo, né, do posicionamento, da escassez.
Hoje é muito fácil publicar um livro, 44 mil livros são publicados todos os anos no Brasil, um país que é uma taxa de leitura muito baixa, é muito livro para pouco, para pouco leitor. Pouco leitor, sim. Então, um livro só, ele não traz posicionamento mais de mercado, não traz autoridade. E a gente criou essa tese do conjunto de obra, que são esses livros que trazem autoridade, mas que também servem para estruturar. Esse é um valor do Hyper to Club, que é a convergência. Fazer uma coisa para ter 2 resultados. Então, você vai publicar os seus livros, você vai ter autoridade, mas paralelamente você está estruturando todo o seu negócio. Isso é incrível, né? Vivi, eu amei receber você aqui. Vejo que você é necessária, ainda mais você e o Alex, né? São cada vez mais necessários no mercado. Sei que você tem pessoas já dentro do seu clube, né? Já tem um time muito legal lá, de empresários, de mentores que já estão nessa busca. Nós estamos lá. Se você está assistindo aqui esse podcast, essa entrevista, você quer profissionalizar sua mentoria, é só você chamar a Vivi aqui, né, Vivi? Você tem um processo aí de filtro, de seleção, de atendimento das pessoas. Mas, gente, vamos melhorar o nosso mercado como um todo, por favor. Eu quero agradecer você por ter partilhado sua história, sua jornada tão incrível até aqui. Te desejar todo o sucesso do mundo. Viu? Obrigada. Que seja a primeira de muitas entrevistas. Amém. Que a gente faça juntas aqui para contar outros momentos dessa história. Imagina daqui a um ano. O que a gente vai poder falar? Não é? Não é de diferente. Já vamos marcar essa data, então, para daqui a um ano. Eu também quero te agradecer. Eu nunca perco a oportunidade de te agradecer. Eu sempre me lembro. Agora eu fiquei emocionada. Peraí, deixa eu me recuperar. Mas eu sempre me lembro daquele dia que a gente fez. Eu lembro, não é de lembrar intelectualmente, eu me lembro mesmo, eu me lembro do lugar onde eu estava sentada na minha casa, em Cubatão, e o dia que a gente conversou e que você falou assim, um dia, eu estava ali sem perspectiva nenhuma, você falou assim, um dia eu ainda vou ver você brilhar assim, 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 assado, e tantas vezes aquelas profecias que você fez para mim naquele dia se cumpriram e ainda estão se cumprindo, então eu sou extremamente grata por você e pela sua vida. Ai, o brilho é teu, né, Vivi? Às vezes a gente enxerga coisas que as pessoas não enxergam nelas mesmas, né? Esse é o poder do mentor. Esse é o poder do mentor. Eu vejo isso. Como mentora, é um desafio, porque eu não posso forçar o mentorado a ver o que eu tô vendo. Mas eu preciso dizer pra ele. Eu preciso dizer pra ele onde vai dar e onde ele vai chegar. E você tava claro, já sabia. Você tá passando um momento delicadíssimo, né? Um momento de luto, um momento da perda de um filho, é uma coisa muito complexa, mas a gente sabia onde isso ia dar. Que bom que você acreditou. Que bom que você acreditou e tá fazendo valer tudo isso com a sua atitude, com a sua coragem. Você é uma mulher corajosa. Nem pelo que você passou, qualquer coisa é fichinha, né, Vivi? É isso. Você fica muito forte pra vida, com certeza. É né? isso. Pra ter esse músculo de empreender que não é mole, né? Não. A gente ri, mas é sério. A gente ri com respeito. Empreender não é um morango, gente. Não é. Se você gostou desse episódio, deixa seu like, compartilha com teus mentores de vida, com pessoas que querem entrar nesse mercado de educação, com mulheres que você, né, querem que se inspire através da história da jornada da Vivi. Já deixa aqui seu comentário também, pode fazer sua pergunta, depois a gente vem responder. E eu quero te ver no próximo episódio, viu? Até mais. Beijo.